Pessoal, então vamos para a nossa terceira aula. Então, recapitulando com vocês, então a primeira aula nós falamos sobre um comportamento, sobre finanças, né? O perfil das pessoas, né, de endividamento, falamos do endividamento do Brasil, falamos como tá difícil hoje a gente manter um custo de vida sem pensar numa alavancagem patrimonial, sem pensar, né, nas finanças no futuro, né? Falamos sobre o comportamento suicida que algumas pessoas têm relacionado a finanças, né? Na segunda aula nós tivemos um direcionamento para a pessoa física, falamos sobre estrutura de custos, né? Eu ensinei como elas conseguem dividir os custos delas entre fixos e variáveis, né? Falei onde elas conseguem enxugar ali, né? E como elas conseguem daí depois aproveitar essa economia que elas fizeram para pensar no futuro. E agora eu venho falar com você, pessoa jurídica, que trabalha como empresário, tem uma empresa MEI, ME, EPP, independente do porte, né? Algumas pessoas que têm poucos funcionários ou algumas pessoas que têm vários funcionários, né? Independente ali do faturamento da empresa, mas que costumam repetir alguns padrões que são inadequados para a sobrevivência da sua empresa. Primeira pergunta que eu faço para você, empresário, PJ, né? E você tem que saber me responder, porque é seu dever e é a sua obrigação como empresário, empreendedor. Quanto sua empresa faturou no ano de 2025? Mas não é de cabeça não que eu tô perguntando. Eu tô perguntando quanto você tem anotado em números, planilhado. Quanto é o valor exato que a sua empresa faturou? E aí eu vou além, tá? Quanto foi o seu Prolabore? Quanto você retirou dessa empresa? Você teve retiradas desenfreadas, à vontade, ou você tem um padrão de retiradas com Prolabore? Outra pergunta que eu faço para você: quanto sua empresa lucrou no ano de 2026, de 2025? Você sabe quais são os seus custos? Você sabe quanto a sua empresa custou no ano de 2025? E você consegue organizar todas essas finanças, entradas, saídas, retiradas, para saber quanto te sobrou? Você saberia me responder todas essas perguntas com segurança e com propriedade? E digo mais, se eu te falasse assim, então me mostre em números. Você tem todos os sistemas, planilhas, tudo certinho para eu poder analisar? Gente, eu vou falar para vocês agora sobre a minha experiência, tá? Sabe qual é o principal erro dos empresários? E isso é um padrão, tá? Eu venho falar para vocês porque isso é um padrão. É entender a empresa dele como sendo uma pessoa física. É movimentar contas da empresa como contas de pessoa física. É não saber pagar contas da casa, despesas pessoais, tudo com a pessoa física. É ter retiradas assim, desenfreadas, sem saber se você pode ou não retirar esse valor da sua empresa. Então, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vejo, isso é um padrão que se repete muito com os empresários. E isso é a receita do fracasso. Aí eu já escutei assim, ai Maísa, mas eu tenho uma empresa faz 10 anos assim, faz 10 anos que eu vivo assim, que eu movimento, tudo, e eu tô vivo. Aí eu respondo assim, você tá vivo? E o que você construiu? Construiu bastante coisa, né? E se você acha que se você tivesse organizado as coisas da maneira como elas devem ser, né, feito as contas da maneira como elas devem ser feitas, separado gastos de pessoa física de pessoa jurídica, limitado retiradas, feito investimentos com aquilo que sobrou, você acha que o patrimônio que você tem hoje ele estaria dobrado ou estaria do mesmo jeito que você tem? Primeira regra e o primeiro recado, que se você não fizer isso, pode parar essa aula aqui, esquece o que eu tô falando para você, fecha o computador, vai fazer o que você tiver que fazer, desliga a tela do celular, tá? Porque não vai adiantar. Pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Conta de pessoa jurídica não é conta de pessoa física. A tua empresa, o teu CNPJ, não paga tuas despesas de cartão pessoal, não paga o teu mercado, não paga a Unimed dos teus filhos, não paga a escola. O que vai pagar é o salário que você retira todos os meses da sua empresa. E digo mais, quanto é o salário que você pode retirar? Para você saber quanto que você pode retirar, você tem que saber quanto você fatura, você tem que saber
quanto você gasta e você tem que saber quanto sobra, porque você nunca vai poder tirar mais do que aquilo que sobra. Aí eu também já escutei de alguns empresários, né? Mas eu tenho empresa para quê então se eu não posso pegar? Então, veja bem, se você retira mais daquilo que você deve retirar, né, mais aquilo que a tua empresa dá de lucro, e você vai girando isso no mês, 2 meses, um empréstimo aqui, um capital de giro ali, porque isso é um padrão que se repete, tá, gente? Vocês vão pagando juros, fazendo dívida, e dívida para pagar dívida, e chega uma hora que vocês trabalham para pagar conta. Isso acontece com vocês? Então, eu digo e repito, o Prolabore é aquilo que a empresa pode te pagar, não aquilo que você quer retirar. E se o Prolabore que você quer retirar, né, é aquilo que supre o seu padrão de vida, né, é aquilo que mantém o teu nível de vida, mas esse Prolabore não é aquilo que você pode retirar, então eu vou falar uma coisa que vai doer em você. Você precisa reduzir um pouco o seu padrão de vida. Então, controle financeiro básico de qualquer empresa, né, qualquer PJ. Então a gente tem que saber tudo aquilo que entra, que é faturamento. Então eu vou te dar alguns exemplos. Serviços, né? Então quantos serviços você prestou, quanto você recebeu por isso. Produtos, então quantos produtos você vendeu, quanto você recebeu por isso. Então tudo aquilo que você vende, que você fatura, ela é considerado como as suas entradas. Então agora nós vamos falar de saídas, despesas. Então, mesma estrutura, despesas, né? Custos fixos e custos variáveis. Então, o que é custo fixo? O que eu preciso para manter minha empresa de pé? Eu preciso pagar, sem ela não tem sobrevivência. Aluguel, folha de pagamento, luz, água, internet, escritório, impostos, né? Então, o Prolabore seu que entra como, né, um custo fixo ali, né, não entra na folha salarial, entra como Prolabore. Então, assim, sem isso, eu não consigo sobreviver. A minha empresa precisa pagar essas contas para se manter de pé. Aí algumas pessoas me perguntam, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender, assim, o que é custo fixo e o que é variável. Eu falo o seguinte, se viesse novamente uma pandemia hoje e você precisasse fechar a tua empresa, o que você tem que continuar pagando, independente de você estar faturando ou não, para ela se manter de pé? Então, aluguel, folha, né, escritório, luz, água. Então, isso é o teu custo fixo, a sua estrutura de custo fixo. E aí nós vamos para a estrutura de custos variáveis. Então, são aqueles investimentos, né, que nós fazemos ali no caso, né, num prestador de serviço, algum material para prestar esse serviço, um combustível, né, para uma empresa de transformação ali, de alimentos ou de algum produto, né, ou comércio, o custo de mercadoria, né, o CMV ali é um custo da mercadoria vendida no caso de uma produção, né, então todas essas coisas que, por exemplo, se eu não produzir, eu vou precisar comprar? Não, né, então isso tudo entra como custo variável. E como é que eu faço para analisar isso, um resultado final, né? Então, assim, o que minha empresa está lucrando, está tendo ali de resultado, ela é uma diferença simples, é uma matemática básica daquilo que entra e que sai. Então, eu vou colocar todas as minhas entradas, né? E eu vou tirar das minhas entradas os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Conta básica, mais e menos, né? E aquilo que sobrar no final é o meu resultado, é quanto minha empresa lucrou naquele mês ou naquele ano. Maísa do céu, mas está dando negativo. Então veja bem, se o seu resultado está dando negativo, nós temos um problema, né? Onde a gente vai conseguir enxugar custos? Então, se o seu resultado ele for negativo, como é que a gente faz? A gente tem que voltar de trás para frente. Onde é de estrutura de custos, geralmente ali no custo fixo, analisando alguns indicadores, produtividade, se você tem muitos funcionários para aquilo que você está entregando, é uma coisa, ou gastos desnecessários em custos variáveis, coisas que você pode cortar, né? Então a gente de trás para frente vai olhando aquilo que a gente pode enxugar para fazer então esse seu resultado sair do negativo e virar um resultado positivo, né? E a partir disso a gente poder pensar em investimentos, em coisas que vão melhorar os seus resultados futuros, o seu planejamento futuro. Então, recapitulando, primeira coisa, pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Nunca movimente conta de pessoa jurídica como sendo pessoa física. Segunda coisa, o que você retira da empresa é Prolabore.
Não existe retirada desenfreada de empresa. E o Prolabore é aquilo que a empresa pode te fornecer, aquilo que você pode retirar da empresa, não aquilo que você quer retirar da empresa. Terceiro ponto, todos os seus custos, todas as suas entradas, elas devem estar registradas num sistema, numa planilha de Excel, da melhor maneira como você quiser. Caderninho serve? Se tiver registrado, serve. Tudo que você vendeu, tudo que você teve de custo fixo e de custo variável, para que no final a gente possa então fazer essa DRE, que é esse resultado, essa análise do resultado, para saber quanto que entrou na tua empresa, quanto que saiu e qual foi o seu resultado financeiro. Então, a pergunta mais importante que eu tenho para até te alertar, te falar, não é o quanto você fatura, porque faturar, tem empresa que fatura muito, muito, muito. Mas a pergunta que eu te faço é assim, quanto está te sobrando desse faturamento? Porque se você faturar 1 milhão e tiver 1 milhão e 100 de despesa, tá adiantando trabalhar do jeito que tá trabalhando? Se você estiver faturando 500 mil e tendo 490 de despesa, com um trabalho assim, exorbitante para sobrar 10 mil, você acha que isso está correto? Então, às vezes, as pessoas entendem o faturamento como sendo o resultado da empresa, e é aí que elas se enganam. O resultado mesmo a gente só consegue controlar analisando todas essas etapas de estruturação de custos, como eu ensinei vocês. Aqui embaixo eu vou deixar uma planilha muito básica, muito simples, para você que não tem esse controle, para que você possa entender e anotar como tarefa quais são todos os custos fixos da sua empresa, quais são os custos variáveis das suas empresas, todas as entradas que você tem, para que no final a gente possa também analisar graficamente o DRE, o seu resultado de todo mês e também de um ano. A organização financeira, ela é legal? Não é legal? Ela é chata? Ela é chata. Ela exige tempo? Exige tempo. Mas é só ela que vai te dar liberdade para poder viver uma vida boa, para poder trabalhar num tanto bom com uma sobra boa, para poder fazer investimentos no futuro, para saber se aquilo que você está fazendo realmente é aquilo para você, realmente dá dinheiro. Então é só com ela que você realmente vai ter essa liberdade e essa visão, né, daquilo que realmente importa para você.